Atividade sobre o racismo e preconceito. Entenda o que é o racismo, qual é a sua origem e o que representou para o mundo durante os séculos XIX e XX. Então, estou fazendo uma atividade aqui sobre racismo e preconceito. Racismo e preconceito é sobre cor da pele da pessoa. Por exemplo, a pessoa é branca, negra, parda, amarelo ou rosa. Preconceito é sobre quando uma pessoa é branca e tem um preconceito porque a pessoa é negra. Se uma pessoa é negra, a pessoa tem aquele preconceito de dizer que a pessoa é preta. E isso é um racismo. O preconceito é a pessoa se afastar por causa da cor. Racismo, preconceito, e aqui tem o texto explicando sobre essa história. De onde é a sua origem e o que representou para o mundo nos séculos XIX e XX. Para se compreender bem o que é o racismo, é necessário saber, antes de tudo, que a própria palavra racismo tem uma origem relativamente recente. Ela apareceu pela primeira vez em um artigo publicado em uma revista francesa intitulada Revue Blanche, no ano de 1902. Nas décadas que se seguiram, o termo começou a se popularizar em quase todas as línguas europeias: inglês, português e espanhol, etc., sendo usado para denominar as concepções sobre superioridade e inferioridade racial que começaram a vigorar na Europa a partir do século XIX. Em pouco tempo, essas concepções, que tinham a aprovação de muitos cientistas da época, passaram a justificações políticas racistas em várias partes do mundo. 3 exemplos podem ser dados de imediato, depois voltaremos a eles. A política antissemita relativa à perseguição aos judeus, povo semita, na Alemanha nazista, que culminou no Holocausto. Ponto 2. O Apartheid na África do Sul. 3. As leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos da América. Quais são as origens do racismo? O racismo tem uma origem científica. O racismo tem uma origem cientificista, isto é, ele se originou a partir de determinadas teses de cientistas europeus do século XIX, sobretudo médicos e antropólogos, que usaram de seus conhecimentos para elaborar doutrinas raciais. Um dos procedimentos utilizados por esses médicos consistia em medir o tamanho do crânio de indivíduos de raças diferentes. Os crânios maiores, que supostamente comportavam mais massa cerebral, eram indicativos de superioridade racial. Outro procedimento consistia diferentes. Os crânios maiores, que supostamente comportavam mais massa cerebral. Outro procedimento consistia em analisar os traços fisionômicos, relativos à feição humana, aos traços faciais, como o nariz, os lábios da boca, as orelhas, que são os ouvidos, e a cor dos olhos, a visão, para que fosse determinado o grau de pureza racial. Atingido por determinada raça ao longo da evolução do homem. Em outras regiões do mundo, racismo no Brasil.
Como o Brasil, o racismo existiu e ainda existe, mas com uma diferença grande para os exemplos citados acima. No Brasil, houve, nunca houve após a abolição da escravatura. Em 1888, leis nem federais nem estaduais Qual é a tua roupa que tu já que botou aqui? segregassem, separassem e diferenciassem negros de brancos. Muitos autores da virada do século XIX para o século XX acreditavam que os vários surtos de doenças que haviam no interior do Brasil eram resultado da contaminação da raça negra sobre branca, que resultara na figura do mestiço anêmico e doente Monteiro Lobato. Quando elaborou pela primeira vez sua personagem Jeca Tatu, tinha isso em mente, né? Depois que o início das pesquisas sanitárias, pesquisas médicas que tinham a missão de esclarecer os agentes de transmissão da doença como mosquitos, ratos, etc. Lobato e vários outros escritores intelectuais abandonaram as antigas concepções racistas. Então aqui vem a primeira questão, né? Que são de marcar A, B, C e D. O texto tem a finalidade de A. Revelar os impactos causados pelo racismo no mundo. B. Apresentar as características do racismo, como também sua origem. C. Diferenciar os tipos de racismo no Brasil. Ou D. Criticar as pessoas que praticam racismo. No texto, temos a finalidade aqui. Se você dá uma olhadinha bem no final do texto, já aparece a resposta. Então a gente tem as críticas sobre o racismo, né? E sobre o